Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, vou compartilhar com vocês mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar da Bíblia, né? Uma história muito interessante. A gente vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 21. A gente vai iniciar no verso 8, que diz aqui a história de Agar e Sara, ou melhor, Sara e Agar. E aí a gente vai falar sobre o filho da promessa. E aí diz assim no 21:8, né? Trata-se do nascimento de Isaac. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão: ponha fora esta escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com Isaac. E aqui a gente vai iniciar a nossa história, né? A Bíblia conta que Deus ele tinha uma promessa na vida de Abraão e de Sara. E ele disse que eles seriam pais de multidões, né? No caso, Abraão seria pai de multidão e que Sara geraria um filho. E Sara já era avançada em idade e conheceu Agar, se tornou possivelmente amiga de Agar e pediu para que Agar se deitasse com Abraão para que ela pudesse gerar o filho da promessa, de uma proximidade tão grande talvez que ela sentisse de Agar. E aí a Bíblia fala que os homens eles não são capazes de gerar filhos. Quem gera o filho no coração e aí no ventre da mulher é o próprio Deus. Porque os homens podem ter concupiscência a vida inteira e não gerar filhos. E Deus, quando ele determina que naquela família vai haver um crescimento, vai haver uma geração, ele gera filhos na barriga das mulheres. E aí, na primeira vez que Agar se deita com Abraão, ela gera Isaac. E depois de que Agar ela está gestando de Isaac, ela se sente vaidosa, porque ela começou a fazer algo que nem a própria senhora de Abraão tinha capacidade de fazer, que era gerar um filho. E aí começou a gerar uma intriga entre as duas. Eu acredito que Sara provocava muito Agar a ponto de numa determinada dessas feitas, Agar de barriga e tudo fugir para o deserto e ela fugir na intenção de não voltar. E aí o Espírito de Deus, um anjo do Senhor é enviado no deserto e fala para ela voltar. E para ela voltar em condição de humilhação naquela condição. E nesse primeiro encontro, eu acredito que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele diz a Agar que o filho dela se chamará Ismael, que significa Deus me ouve, né? Então, é muito pertinente dizer que nessa situação, não só Deus nos ouve, como ele nos vê, né? Porque ele viu aquela situação e ele foi lá falar para Agar que era para ela aquele garoto nascer na casa de Abraão. Naquele local era o local determinado para que aquela criança nascesse. E aí foi passando os tempos, aí um dia Sara começa a gerar Isaac, e quando ela gera Isaac, aí chega ele faz uma grande festa para desmamar o menino, e a gente sabe muito bem como são irmãos, né? Na festa que ele estava dando, possivelmente Ismael sentiu ciúmes de Isaac, e aí ele começa a implicar com Isaac. Aí Sara fica incomodada porque ela já estava com a escrava dela até o pescoço, e aproveita aquela oportunidade para falar para Abraão que nem aquele garoto herdaria com o filho dela, nem ele, e ela não queria escrava lá. E aí aquilo causou angústia no coração de Abraão. E aqui a gente vai iniciar a nossa leitura da história, né? Primeiro, né, não existe nada que não esteja nos planos de Deus. A gente ouve por muitas e muitas e muitas explicações aonde dizem que o filho da promessa é Isaac e que Ismael talvez seja uma terra onde Deus não habita. Só que Deus, ele diz que quando ela foge, quando Abraão manda ela embora com um odre de água e com um saco de pão,
e acaba a água, ela fica distante do menino a um tiro de flecha, né? Se você for ler a história, você vai entender essa mensagem. E aí ela começa a chorar porque ela não queria ver o menino morrer, porque ela não tinha nenhum, ela sempre foi escrava, então ela não tinha nenhuma esperança para aquela criança. E o Espírito de Deus diz que o Espírito era com o menino, né? E a gente sabe que Deus, ele não habita em terra que não seja fértil, em terra que não dê fruto. E aí diz que esse menino cresceu e se tornou um flecheiro, né? E ele se tornou alguém que era muito importante naquele deserto, alguém que floresceu no deserto. E aí a gente vê que até as pessoas que elas são de Deus, que elas são incumbidas a ter uma missão de graça na terra, que Deus, ele é maior que as promessas, ele é maior que os milagres, que ele está muito além disso. E que até as pessoas que são boas, elas podem ter atitudes ruins. E no caso de Sara, ela sentia que tem um sentimento que já não era mais favorável em relação àquela escrava, aquela serva, que no início ela chama de serva, e na hora de expulsar a moça da casa dela, ela chama ela de escrava, mas Deus continua chamando Agar de serva, né? A gente percebe na leitura da palavra, né? E o rapaz cresceu e houve um início de um novo ciclo. O Senhor, ele não é só Senhor das promessas, ele não é só Senhor dos milagres, ele é o Senhor da humanidade, ele é dono de tudo, do mundo e de tudo que há no mundo, né? Então ali a gente percebe que pela dureza do coração de Sara em relação àquela escrava, ela permitiu com que a escrava fosse co-participante da herança de Deus na vida gerando, né, gestando de uma serva. E aquela escrava, ela se tornou, aquela geração de Ismael se tornou co-participante do reino de Deus, né? E quando Jesus ele vem para os que não são. Ele se alegra com as coisas loucas desse mundo. Ele vem para aqueles que não são, para tornar aqueles que são. Vem para tirar a sabedoria dos homens e mostrar que a sabedoria de Deus ela é muito maior. Então aqui nessa história a gente percebe, né, que a geração de Abraão ela seria bendita em todas as famílias na terra. É o Senhor que está falando. Não está dizendo que ela só seria bendita na família de Isaac, ela seria em todas as famílias na terra, inclusive na minha família e na sua família. Se a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente ser receptor da promessa de Deus, nós seremos, né, abençoados. E ela diz que a promessa de Deus, ela termina na seguinte frase, que ela abençoará o que abençoar e ela amaldiçoará os que nos amaldiçoarem, né? Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso, ele tá acima de todas as coisas, né? E ele ainda alerta que ele fala para Abraão, quando ele tem esse encontro com Abraão, que de Ismael ele também daria uma descendência para Abraão. Ou seja, a promessa de Deus seria para a vida do filho de Sara, mas a descendência de Abraão foi além da casa. Ela também teve uma descendência na vida do filho da escrava. E aí Deus, ele é aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão é o que faz promessa, Deus de Isaac que é aquele que cumpre as promessas, né? E Deus de Jacó é aquele que mantém a promessa na nossa vida. Então, se a gente tem uma promessa, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor mesmo, aquele que promete, ele cumpre as promessas. Então, ele vai realmente compartilhar muito além da nossa visão, muito além do nosso coração, muito além da nossa pequenez e da nossa falta de sabedoria, né? E nós somos seres humanos, nós erramos, mas o Senhor está aí para Ele fazer com que todos os nossos os nossos erros se tornem bênçãos diante do Senhor, para que a gente possa ser capacitado para se tornar herdeiros do reino de Deus, né? E ele trata aqueles que não são como se já fossem, né? O Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor é bom em todo o tempo, e ele torna nós filhos da promessa, filhos de Deus, filhos do reino, né? Para que a gente possa ser abençoado por Deus e a gente ter, né,
a nossa vida é próspera e abençoada, né? Porque esse é o plano do Senhor, que a gente possa viver uma vida abundante, não só de saúde, não só financeira, não só de coisas boas, mas até para quando a gente for passar nas nossas dificuldades, a gente ter capacidade de passar por elas tranquilamente, sem nenhum tipo de desespero, né? E a gente sabe que no meio do povo de Deus a gente vai encontrar dificuldade, a gente vai encontrar em alguns momentos situações que a gente se sente humilhado ou então se sente distante do propósito de Deus, mas o Senhor, Ele está em todas as coisas. Ele está na porta aberta, Ele está na porta fechada, Ele está em tudo, né? E o que me chama a atenção nessa história é que Abraão era riquíssimo. E quando ele manda Agar embora, ele só manda ela com um odre de água e um saco de pão. Mas quando ela está no deserto, o próprio Deus mostra para ela, leva ela até um poço. Então aquele odre só serviria para que ela buscasse na fonte que realmente tinha em abundância. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações que é só o início do agir de Deus, mas Deus, Ele tem muito mais, Ele não esquece de nós, Ele está conosco em todo tempo. Então, assim, eu gostaria que vocês meditassem nessa mensagem, soubessem que Deus, Ele está muito acima das nossas capacidades de entendimento. E que Deus, Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, né? Leiam essa palavra, meditem nessa mensagem que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 8. Dá uma olhadinha como é interessante esse desfecho dessa história. E saiba que Deus, Ele é por nós. Independente do nosso dilema, independente da nossa situação, independente da nossa dificuldade. Mas o Senhor, Ele permanece conosco porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele é fiel em todo o tempo. Então, aquilo que faz com que a gente possa notar que há uma dor, uma tristeza, uma falta de capacidade nossa de ter entendimento, o Senhor, Ele vem com a solução do Senhor, ela está à frente, ela está acima da nossa capacidade, né, de entender, de saber o que é o agir de Deus. Então, fiquem com essa mensagem, sejam abençoados, tenham uma família abençoada, um final de semana abençoadíssimo e que vocês possam meditar verdadeiramente, profundamente, ler com bastante calma. E olha, eu acho muito interessante aqui no finalzinho. Ele diz assim, né? No livro de Gênesis, capítulo 21, a gente vai lá para o verso 17, onde diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo a Deus Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Lindo, o Senhor é maravilhoso, né? Que você possa saber que você é a nação de Deus, que Deus tem te abençoado, que Deus tem estado do seu lado, mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, e que tudo vai se acertar no tempo de Deus. Reflitam nessa mensagem, sejam abençoados em nome de Jesus. A paz seja com todos.